na nossa vida, porque nós não sabemos de coisas que são possíveis. Ó, quer ver uma coisa que é importante, que todo mundo sabe? Regime de casamento, Tá? né? Você sabe que o regime de... Nós temos aí o comunhão total de bens, separação total de bens e comunhão parcial de bens. E todo mundo está acostumado com isso, né? Saber que a separação de bens, cada um fica com o que é seu, num divórcio. Na comunhão total de bens é meio a meio, todo mundo é dono de tudo. Se houver um divórcio, cada um vai ficar com a metade. E na comunhão parcial de bens, é uma junção das duas, né? Aquilo que você amealhou com aquela pessoa é meio a meio. Impera a comunhão total ali naquele patrimônio que foi acumulado junto ali na constância da relação. E o que vem de particular, aquele que ele recebeu antes ou que ele recebeu a título não oneroso, seja por inventário ou seja por doação, não se comunica. Só que ninguém sabe, né? Só vai entender isso depois, que na morte tudo acontece ao contrário. Comunhão total de bens. O que acontece? Eu começo meu seminário falando isso. Por quê? Porque isso é uma realidade de todo mundo, né? Todo mundo ou está numa união estável, ou está num casamento. Normalmente está todo mundo na comunhão parcial de bens, porque a lei rege dessa maneira, né? E aí escolhe o regime de casamento já pensando, se eu me divorciar, eu quero cada um saia com o que é seu, ou eu quero que a gente junte tudo, cada um saia. Isso depende do casal, né? É o casal que define. E não pergunta para um advogado como que deveria ser. As pessoas me perguntam, tem um regime melhor? Não, tem aquele que cabe na sua estrutura relacional, né? Então, depende de cada pessoa. Mas o que acontece? O que você não sabe? Você não sabe que quando ocorrer o falecimento, as coisas vão mudar completamente. Vamos lá. Comunhão total de bens, né? As pessoas na comunhão total de bens, tudo que é de um é de outro. Então, é um casal muito unido, né? E geralmente é um casal de mais idade, porque antigamente era obrigatória a comunhão total de bens e com o tempo mudou a legislação, tornou obrigatória a comunhão parcial. Então, o que acontece? Quando um fala... E na maioria das vezes que a gente vê chegar no nosso escritório, é um casalzinho que não fez previdência. Fez o quê? Olha, a gente investiu em imóveis. Então, a gente construiu um pool de imóveis que a gente vai alugar e isso é a nossa previdência. Então, você imagina, quando um falece, a lei determina o quê? Aquilo que você meia, você não herda. Então, o que acontece na comunhão total de bens? Aquele patrimônio total é dos dois. Quando um falece, metade daquilo que pertence àquele que faleceu vai lá para o inventário e vai para os herdeiros necessários, né? E a outra metade é propriedade daquele que sobrevive. Então, daquele patrimônio inteiro, houve meação. A metade foi para o inventário, a outra metade ficou na propriedade daquele que sobreviveu. Só que pensa só, o casalzinho construiu aquele patrimônio para a velhice. No momento em que eles queriam precisar de mais dinheiro, né, saúde e tudo mais. Então, se um falece, de repente a metade daquele patrimônio vai embora. Aquele que sobrevive, ele está lá no mesmo condomínio, pagando o mesmo, né, os gastos que ele tinha, uma casa enorme. Fica toda aquela estrutura toda para metade do patrimônio pagar essa dívida. Então, esse é um dos impactos que a gente recebe lá no inventário, né? Nossa, como é que eu vou fazer para sobreviver? Metade daquilo que era a minha renda está indo embora para os herdeiros necessários. E quem são os herdeiros necessários, né? Em primeira linha são os filhos. Sempre na concorrência com o cônjuge sobrevivente, dependendo do regime de bens. No caso da comunhão total de bens, esse cônjuge sobrevivente, ele não herda, porque ele já meiou. Então, vai direto, aquela metade da herança vai direto lá para os filhos. E aquela história, né? Os filhos sequestram o ganho daquela outra pessoa que sobreviveu. Se for a segunda linha são os pais, se não houver filhos vão ser os pais, e só na terceira linha o cônjuge sobrevivente é o herdeiro da totalidade. Então, se não tiver filhos nem pai, aí o cônjuge, tudo bem, ele vai herdar tudo. Ele pegou 50%, agora as outras 50% desceria, não tinha ninguém, volta para ele. Não interessa se tem irmão, né? Tem irmão. Irmão é colateral, ele não é herdeiro necessário pela lei. Primeiro essa linha que vai. Filhos, pais e cônjuge. E esse cônjuge ele vai estar sempre na concorrência, só vai depender do regime de bens de casamento. Na comunhão total de bens, ele não vai ser herdeiro da metade, porque ele já meou.
Né? Então, isso é um impacto muito grande para aquele casal que vem junto a vida inteira, que está fazendo tudo junto, que de repente se vê sequestrado na metade, direto para os filhos. Você já tinha imaginado isso aí? Já tinha passado na sua cabeça? Porque da forma que você vem contando, não é uma coisa que as pessoas pensam. Porque é muita coisa para pensar, além de ter esse momento que ninguém espera tão cedo. Eu abro o meu seminário perguntando isso. Quem é casado com o regime da comunhão? Como é que é? Vocês são assim? E as pessoas vão se chocando, né? Na separação total de bens, o que acontece? Cada um tem o que é seu, né? Vai botando o nome de cada um. Acabou. Se houver o divórcio, cada um sai com o que é seu. Se houver o falecimento, aquele que faleceu vai levar o patrimônio dele inteiro. O outro sobrevive, fica com aquilo que era dele, né? E aí o que acontece? Ele não meiou. Significa que da separação total de bens, ele vai concorrer, nesse bem particular que foi para lá, ele vai concorrer com os filhos em pé de igualdade. Se tiver 2 filhos, vai virar 1/3 para cada um. 1/3 para um filho, para o outro e para esse cônjuge sobrevivente. Ele passa a ser herdeiro ali daquele patrimônio particular. Entendi. E aí, na linha sucessória, até que ele fique, se não tiver filhos nem pais, ele herda na totalidade. Mas tem isso, né? Da separação total de bens, você vê, é um casal que cada um tem a sua individualidade, mas aquele que sobrevive vai ser herdeiro daquele patrimônio. Qual é a particularidade que acontece aqui, né? A gente sabe que tem muita situação em que o pai, né, ficou viúvo, ou a mãe ficou viúva e resolveu casar de novo. Aí eu vejo muitas vezes as pessoas chegando para mim, doutora, a gente já resolveu, vai casar pela separação total de bens. Aí eu falei, então tá, então seu pai e sua mãe vão ter que ser um Highlander, né? Não vão poder morrer nunca mais. Como assim? Porque se eles falecerem, essa pessoa que casou lá com eles também vai ser herdeiro de todo o patrimônio que ele trouxe para esse casamento. Então aquele patrimônio de uma vida que ele trouxe, você vai ter uma pessoa dividindo com vocês. Aí todo mundo gruda no teto, né? Eu falei, como que... É assim que é a lei. Ele não meiou, ele vai ser herdeiro. Porque a lei protege quem ficou até o final. De uma certa maneira, tem uma certa lógica, né? Aquele convivente ou o cônjuge que está ali até o final. E aí vem o da separação parcial de bens, que aí vai ter os dois ocorrendo ao mesmo tempo. No patrimônio particular, esse vai direto para o inventário com aquele que falece. E aí esse herdeiro, o sobrevivente, ele é herdeiro desse patrimônio particular. Naquilo que eles adquiriram na constância do casamento, é comunhão total de bens. Então, vai a metade e ele não herda porque ele meiou. Então, ele fica com a metade do que eles tiveram junto, mas herda nos bens particulares, que isso acaba se comunicando ali na sucessão. Então, é uma inversão muito diferente. Então, todo mundo raciocina com o divórcio, né? Ninguém raciocina com a morte. E o que é mais impactante é essa questão da separação total de bens, né? Que, primeiro de tudo, que a pessoa com idade, saiu uma lei, né? Porque a partir de 70 anos tem que ser o regime da separação total de bens. Só que agora o STF, né, que é o Supremo Tribunal Federal, já se manifestou o seguinte: 70 anos a pessoa está em plena faculdades mentais, tem poder de raciocínio, ele tem que decidir. E aí as pessoas podem, se tiverem, né, plenos faculdades mentais, eles podem sim escolher o regime de bens do casamento. Para casar de novo? Para casar de novo. Ah, porque se a pessoa tivesse 70, ele tinha que a lei já protegia, né? A lei entendi. Ela procura proteger, mas é aquela história, né? Seres humanos têm diferentes histórias, não dá para você tratar todo mundo da mesma forma, né? O princípio da igualdade é você tratar os diferentes de forma diferente para chegar a um denominador comum. E a lei, dessa forma, ela trata todo mundo igual. Então, ela vai pisar no pé de alguém uma hora. Então, por isso que aqui dentro, né, isso não acontece. Por quê? Porque isso, quem define vai ser você. Em que sentido, tá? A herança... Como você fala aqui dentro? Aí dentro da holding, dentro do planejamento. Vamos lá.